Capítulo 3: Treinando a emoção para ser saudável. O exemplo do Mestre dos Mestres. O Mestre dos Mestres e seu notável treinamento de gestão da emoção. Nem mesmo o professor dos professores, o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, abriu mão do treinamento de gestão da emoção para seus alunos. Pelo contrário, o levou aos últimos estágios. O time que ele escolheu não passaria nos testes de qualquer equipe de recursos humanos. Seriam desclassificados. E a turma era complicada, estressada e explosiva. Amavam o poder, disputavam entre si, negaram, traíram, abandonaram, enfim, amavam a antiferramenta de gestão da emoção. Bateu, levou. Creio que fui um dos raros psiquiatras e pesquisador, se não o único, que teve o privilégio de estudar a inteligência de Cristo e dos seus alunos. Se eu vivesse no tempo da Inquisição, certamente não escaparia da fogueira. Parecia uma ousadia, mas meus estudos, em primeiro lugar, me fizeram ter contato com a minha fragilidade, minha pequenez e a grandeza inenarrável do professor do qual eu descria. Fiquei fascinado. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Meus estudos, em segundo lugar, à luz da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia e não da religião, felizmente impactaram milhões de pessoas, não apenas das escolas e universidades, mas também das mais diversas religiões, inclusive as não cristãs, que têm Jesus Cristo como modelo de vida. Todas as religiões erraram em não estudar a mente de Jesus sob seus aspectos humanos, e ele proclamou que era o Filho da humanidade por mais de 60 vezes. E as universidades foram infantis e tímidas em não a estudar com isenção e profundidade. Colocaram-no num lugar indigno das agendas das universidades, em 10º plano no estudo dos grandes pensadores, dando mais valor a qualquer pensador medíocre. Desse modo, a mente mais brilhante, o homem mais inteligente foi banido do sistema educacional. Ele escolheu propositadamente alunos que só lhe davam dores de cabeça. Pedro era agitado, tenso, ansioso, como o mais intoxicado digitalmente dos jovens na atualidade. Só que no caso dele, sua ansiedade devia ter fundo genético e também podia dever-se à árdua luta pela sobrevivência. João flutuava a emoção como numa gangorra. Tinha personalidade bipolar, embora não depressão bipolar. Num momento era um aluno regado à generosidade, noutro, ao ser contrariado, um algoz de quem pensava diferente. Queria eliminar quem não andava com seu mestre. Tomé era inseguro, desconfiado e acreditava em teorias da conspiração, como muitos nas redes sociais. Ele tinha que ver com os próprios olhos, tocar com as mãos, pois era autocentrado. Mateus tinha fama de corrupto, e Judas Iscariotes, o mais culto, dosado, sereno, com vocação social, portanto o melhor deles, tinha o pior erro: não era transparente. E quem não é transparente leva para o túmulo seus conflitos, erros, manias, transtornos emocionais. A minha área é a mente humana, portanto não vou discorrer sobre Jesus Cristo sob os ângulos da teologia. Procurem quem saiba. Ao contrário dos mais diversos religiosos, das mais diversas religiões, o mestre de Nazaré não fazia milagres na mente. Em seu famoso curso de psicologia aplicada no Sermão da Montanha, ele treinou seus alunos com as mais incríveis ferramentas para serem vivenciadas diariamente. Felizes os que esvaziam seu ego, pois deles é o reino da sabedoria.
parafraseando. Felizes os mansos, pois herdarão a terra da sua mente, parafraseando. A psique ou mente é um campo de treinamento, de transformação e reedição da memória. Sem treinamento humilde diário, reitero, você estará fora do jogo da transformação. A mente deve se renovar, pois traumas, conflitos, características de personalidade doentias não se apagam nunca, só se reeditam, a não ser que haja destruição do córtex cerebral por um tumor, traumatismo ou degeneração dos neurônios. Jesus ficou famosíssimo em seu tempo, uma celebridade que não tinha espaço para comer, mas mesmo no auge do sucesso sempre viveu e treinou seus alunos para contemplar o belo, viajar para dentro de si mesmos em momentos únicos. A certa altura, no ápice do assédio social, Jesus parou, suspirou e, para espanto da plateia que o rodeava e que queria mais um evento extraordinário, disse: olhai os lírios dos campos. Você vê lírios nos solos da mente dos seus filhos, dos seus alunos, do seu marido ou esposa? Talvez veja pedras e areias. Talvez vislumbre seus defeitos e decepções. Por isso, talvez seja um apontador de erros, um criticista. Mas há lírios nos terrenos áridos de todos que estão ao nosso redor. Porém, perdemos a capacidade de enxergar. A urgência da vida, a intoxicação digital e a fama produzem uma seríssima miopia nos olhos da nossa mente, impedindo-nos de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Miseráveis no território da emoção. O carpinteiro da emoção tinha tempo para flores no auge do sucesso, algo raríssimo entre os bilionários listados pela revista Forbes, entre os influenciadores digitais e até entre os líderes religiosos famosos. Se você quer saber de uma pessoa ainda é emocionalmente saudável depois que atingiu o sucesso financeiro, social, político, digital ou religioso, observe se ela ainda tem tempo para as flores, que metaforicamente representam as coisas mais importantes da existência, mas que passam despercebidas. Conectados em seus celulares, muitos enterram vivos seus amigos de infância. Nunca mais os procuram. Outros enterram seus filhos ou seus pais ou seu cônjuge, embora também estejam vivos, pois não dialogam, não têm conversas agradáveis, não distribuem elogios, mas são peritos em distribuir críticas e falar de problemas. E felizmente, muitos enterram a si mesmos, embora estejam pulsando de vida, pois se autoabandonam, cobram demais de si, não sabem se abraçar. Muitos jovens se comparam com os outros nas redes sociais, se diminuem, se apequenam, não contemplam lírios no território da sua emoção, não sabem que são únicos, medem sua autoestima pelo número de likes e respostas positivas. Nada é tão autodestrutivo. Não é sem razão que aumentamos em mais de 200% o índice de suicídios entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos. Todo jovem que pensa em morrer, como tem alardeado em muitas obras, tem fome e sede de viver. Eles não querem se matar, mas matar seu sofrimento. A dor do autoabandono, a dor gerada pela intoxicação digital, a dor da comparação, a dor da não correspondência das expectativas, a dor de não contemplar o belo. Parece um paradoxo, mas pesquisas demonstram que muitos religiosos, à medida que se tornam famosos, tem milhares que os ouvem ou milhões nas redes sociais, vão asfixiando o prazer de viver e aumentando os níveis de ansiedade. Vivem para resolver problemas que cada vez mais são gravíssimos e também para manter o sucesso.
E sucesso é mais difícil de ser trabalhado que o fracasso. Os políticos frequentemente adoecem em sua jornada pelo poder. No início da carreira, são capazes de até cumprimentar manequins em loja e pedir voto. Isso já aconteceu com um político que conheci. Com o tempo, um voto ou milhares são a mesma coisa. O importante é ganhar a eleição. Não sabem que numa democracia são meros empregados da sociedade. Gostaria de ver presidentes, governadores, senadores, deputados, prefeitos e vereadores bradando dia e noite: não deem muita atenção a mim, sou um mero empregado da sociedade. Mas não poucos políticos se sentem proprietários da empresa chamada sociedade. São pequenos deuses que não enxergam que morrem todos os dias um pouco. Intoxicados digitalmente, deslumbrados com a fama, muitos líderes não entendem que só é digno do poder quem se curva diante da sociedade para servi-la e quem ama mais a humanidade do que sua débil ideologia ou partido. O homem mais famoso da história disse sobre os lírios dos campos: vejam como eles são tão belos. A expressão tão belos indica não admiração, mas um olhar atento e embevecido, portanto, contemplação. Nesse mesmo texto, ele fez uma crítica séria e delicada ao rei grande Salomão. Nem Salomão se vestiu como um dos lírios. Esse rei se perdeu no poder, sucesso e fama. Viveu uma busca desenfreada pelo prazer e, por fim, se deprimiu severamente, dizendo que tudo era vaidade, que não havia nada de novo debaixo do céu. Para o mestre dos mestres, nem sequer um lírio do campo era vaidade. Era comum, ordinário, mais um espetáculo aos seus olhos. O carpinteiro de Nazaré era felicíssimo, pois mesmo no auge do sucesso e assédio, sabia fazer muito do pouco. Tinha tempo para as flores. E você tem tempo para contemplar as flores dos solos da mente de seus filhos, alunos, pais, cônjuges, ou é um criticista? Salomão tinha palácios, vinhas, serviçais, vestes tecidas de ouro e fama internacional, mas essa avalanche de estímulos o intoxicou como os influenciadores na era digital. Tudo era cruelmente entediante. O homem sábio se autodestruiu, chegando a dizer que era melhor ter sofrido aborto, revelando uma depressão gravíssima. Não basta ser inteligente, nem basta ser sábio, é fundamental contemplar o belo. Caso contrário, o excesso de informação destrói a leveza e a profundidade emocional. Não poucos intelectuais, roteiristas, cientistas, escritores se deprimem, pensam muito, mas perdem a paixão pela vida. Foram enganados pelo que sabem que parece tão volumoso, mas todo o conhecimento que têm cabe na palma de uma mão, perto do oceano infindável da ciência. Pense como adulto, mas sinta a vida como uma criança deslumbrada, pois a vida é um mistério e não sabemos quase nada sobre ela. Um dos maiores treinos a que eu mesmo me submeto é ter consciência de que ser o psiquiatra mais lido do mundo não tem qualquer valor. Ser o autor mais lido do meu país nesse século, igualmente, só tem valor se contribuir com a humanidade. Só tem relevância se faço muito daquilo que o dinheiro não pode comprar. Caso contrário, sou um escravo vivendo em sociedade livre. Ninguém leva fama, validação social, brilho intelectual para o túmulo, mas na era digital buscam-se tais fenômenos como se eternos fôssemos, como drogas para uma mente insaciável. O maior professor da história treinou seus alunos a olhar prostitutas por dentro. Sua complexidade intelecto-emocional, sua jornada de vida cáustica, revelando que elas eram dignas de ser abraçadas e acolhidas como rainhas, e não apedrejadas como escória social. Ensinou-lhes a ver além da pele apodrecida e carcomida de um leproso
e enxergar o ser humano único e irrepetível que estava atrás do preconceito social. Quem defende tantos direitos humanos como Jesus Cristo? O grande Einstein contemplava o belo na física. Brilhou na ciência, mas cometeu erros crassos na vida. Abandonou seu filho no manicômio. Nada tão opaco e inumano. Gandhi foi um notável mestre da não violência, mas em muitos momentos foi autoritário com sua inteligentíssima esposa e não tão acolhedor com seu filho alcoólatra. Diferentemente de todos os personagens que estudei, pois minha teoria estuda o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores. O mestre dos mestres apostava tudo o que tinha naqueles que pouco tinham. Ele foi muito longe, muito mais que os que o defendem nas mais diversas religiões. Ele treinou seus alunos a amar incondicionalmente. Se amam apenas os que vos amam, que recompensa tendes? Ensinou ainda a dar a outra face como sinal não de fragilidade, mas de poder, pois só quem é tremendamente poderoso e resiliente é capaz de elogiar um desafeto ou estender as mãos para um inimigo. Somente quem tem gestão da emoção no mais alto nível não compra o que não lhe pertence, as ofensas, rejeições e críticas que não produziu. Que homem é esse que é o mais famoso da história, mas ao mesmo tempo é o menos conhecido em sua psique pelas universidades e religiões? Estudar sua jornada de vida e sua agenda psicopedagógica pode contribuir muito na prevenção do radicalismo, egocentrismo, egoísmo, individualismo, necessidade neurótica de fama, comparação e poder, que são sintomas graves da intoxicação digital. Os ecologistas também são ambientalistas emocionais e responsáveis. Você pode ser o melhor ambientalista do seu país e o melhor ecologista do mundo, mas provavelmente também é irresponsável em preservar os recursos do planeta mente. Qual o seu índice GEI? Não conheço ninguém que seja um excelente ambientalista emocional ou ecologista fascinante do ecossistema intelectual que saiba impugnar pensamentos perturbadores, reciclar emoções tensas, reinventar-se no caos, dar risada dos seus erros suportáveis, ser bem-humorado com as pessoas lentas, enxergar um charme nos defeitos dos outros. Não conheço ninguém que seja um mestre em administrar o estresse para transformar perdas em ganhos, crises em sabedoria, fracassos em sucessos. Mesmo os peritos em inteligência emocional têm altos índices GEI e palestrantes motivacionais que agitam muito as plateias podem, sem saber, aumentar mais o índice GEI do que imaginam, embora gerem motivação temporária. Reitero, todos somos pequenos aprendizes. E por falar em inteligência emocional, permita-me quebrar mais um dogma. Em tese, não existe inteligência emocional, como milhões de psicólogos, neurologistas, professores, coaches acreditam. A emoção é sempre desinteligente, não produz pensamento, é inconsciente, não pode ser autogerida. Desde que Daniel Goleman lançou o livro Inteligência Emocional, ele levantou a bandeira para um importante tema. Deu regras e princípios, mas gerou uma confusão sem precedente em relação ao que é a emocionalidade. Milhões de pessoas compraram a ideia da inteligência emocional sem conhecer a natureza da emoção, seus processos de construção, seu processo de transformação, sem saber que ele jamais terá autocontrole, que sempre será um bebê no psiquismo, embora possa produzir o prazer, o sentido de vida, o amor, a motivação e todas as mazelas psíquicas. Quem deve gerir a emoção
ou administrá-la é o eu. A educação cartesiana, incluindo as melhores universidades, está doente, formando pessoas doentes para uma humanidade doente. Ela não ensina o que é a emoção, qual o sistema de relação com os pensamentos e quais são os papéis do eu na gestão emocional. Gestão da emoção é fundamental para equipar seu eu a fim de proteger sua mente. Caso contrário, ela poderá ser terra de ninguém, desprotegida e, como vimos, produtora de inumeráveis lixos mentais e desperdícios emocionais. Pense nisso, se você tem uma propriedade, uma casa ou um apartamento, um estranho não pode invadi-la sem autorização. Por quê? Porque você vive numa sociedade na qual o direito à privacidade e à propriedade estão garantidos pela Constituição do seu país. Todavia, sem gestão da emoção, a mais complexa propriedade, a mente humana, o território da emoção, se torna terra sem qualquer proteção, passível de invasões contínuas. Observe sua experiência. Uma crítica de um aluno pode desequilibrar um professor. Uma birra de um filho pode alterar muito a emoção dos pais. Uma injustiça praticada por um cônjuge desestabiliza o outro. Um hater, alguém que faz um discurso de ódio ou comentários depreciativos nas redes sociais, pode ter muito mais impacto do que 100 elogios para muitos influenciadores digitais. A emoção se torna terra de ninguém se o eu não a protege, se ele não treina uma ferramenta de gestão da emoção fundamental. Minha paz vale ouro, o resto é lixo. Ao resto me refiro não às pessoas, mas aos estímulos estressantes. Quando desenvolvi essa técnica, que diariamente deveria ser vivenciada, repetida e repensada dentro de nós, entendi que nossa espécie é emocionalmente infantil e doente. Nossas escolas são estéreis para nos ensinar o mínimo de proteção. Não prevenimos transtornos emocionais. Esperamos as pessoas adoecerem mentalmente para depois tratá-las. Nada é tão cruel. Inconformado, desenvolvi os projetos Escola da Inteligência, a Academia de Brincar e a Academia Anti-Estresse. Desculpe-me falar nesses projetos, mas são muito importantes. Em relação à Academia de Brincar, primeira academia de brincar do mundo com gestão da emoção, crianças de 1 a 7 anos frequentam diariamente ou algumas horas por semana. Nela queremos ensiná-las a brincar por meio de atividades lúdicas, artesanatos e teatros, ao mesmo tempo em que aprendem as notáveis ferramentas de gestão da emoção. A mente, minha saúde emocional vale ouro, por nada, bullying, fracassos, notas ruins, devo vendê-la ou trocá-la, duvidar de tudo que me asfixia mentalmente, incluindo meus medos, abaixo a ditadura da beleza, eu sou belo, bela, além de desenvolver autonomia, oratória, sociabilidade, superação da timidez, da insegurança e prevenção da intoxicação digital. Em relação à academia anti-estresse, queremos que crianças de 6 anos e até adultos de 70 aprendam a praticar o mínimo de exercício físico, também usando ferramentas de gestão da emoção. Os jovens e adultos viciados digitalmente não têm muito prazer em práticas esportivas. Seu esporte é pensar, mas não construtivamente. Eles praticarão exercícios por 20 minutos e depois se sentarão em círculo e discutirão em grupo as mais diversas ferramentas para proteger sua emoção. Reciclar o lixo mental, contemplar o belo e ser autor da sua própria história. Ao se sentar em grupo, observando os olhos uns dos outros, objetivamos ainda que os jovens treinem a arte de celebrar e aplaudir o progresso um do outro, criando um ambiente social regado a apoio, generosidade, anti-bullying, propiciando mais condições para formar mentes livres e emocionalmente saudáveis. Em relação à Escola da Inteligência, muitos já sabem, pois há mais de uma década já tem sido desenvolvida e praticada. É o primeiro programa mundial de educação socioemocional
e o maior deles com mais de 400 mil alunos e mais de 1.000 palestras aplicadas. Uma aula por semana dentro da grade curricular, na qual se trabalham as habilidades socioemocionais, como pensar antes de reagir, empatia, resiliência. A automutilação dos jovens, uma epidemia. Está tudo certo com a Constituição do país, os direitos estão garantidos e se houver violações, há demandas jurídicas para tentar reparar o dano. Mas está tudo errado com a Constituição da emoção. Como a educação mundial, de um modo geral, não ensina o eu a gerir a psique. As consequências são devastadoras. Muitos filhos estão feridos, asfixiados, chorando sem lágrimas, sem que seus pais saibam. O dano não é reparado. Eles tornam-se janelas traumáticas ou killers, que, como comentei, são inapagáveis, apenas passíveis de serem reeditadas. Milhões de jovens e adultos estão sofrendo, procurando um sucesso rápido e uma felicidade artificial nas redes sociais. Certa vez, uma das nossas psicólogas, PL, de nossos programas, estava numa academia e encontrou uma jovem de cerca de 14 anos, MC, com uma camiseta de manga comprida. A psicóloga notou algo anormal com o braço da garota quando ela se exercitava. Identificaram-se e começaram a interagir. A jovem suspirou ao saber a profissão de MC. Esta, vendo a face ansiosa da garota, perguntou: "Você se mutila?" MC pensou, franziu o rosto e depois confessou que sim. A conversa se estendeu e a psicóloga indagou: "Mais alguém na sua sala se mutila?" A jovem ficou intrigada com a pergunta da psicóloga e comentou com expressão de tristeza: "Como assim? Somos em mais de 20 alunos em minha classe. E que eu saiba, apenas 2 não se mutilam." E ainda discorreu que é comum que seus colegas falem sobre a falta de sentido da vida, crises ansiosas que os atingem, sentimento de autodestruição e coisas do gênero. Era uma das escolas mais caras da sua cidade, porém usava um método cartesiano, racionalista, que ensinava milhões de dados sobre o mundo de fora, mas não sobre o complexo planeta da emoção. A jornada de vida de cada ser humano tem histórias de fracassos, frustrações, decepções. Como entre os jovens a resiliência é baixa, como a capacidade de suportar decepções é diminuta. Essas experiências os encarceraram, podendo levá-los a perder o encanto pela vida. Milhares de pré-adolescentes e adolescentes se mutilam nos banheiros das escolas sem que seus pais ou professores saibam. Eles se sentem diminuídos, rejeitados, infelizes, estressados. Alguns, encorajados por informações nas redes sociais, se ferem, mas não são masoquistas. Aliás, ninguém é masoquista. A palavra masoquismo deveria ser banida do teatro da psicologia e da psiquiatria. Ninguém quer imprimir dor em si. Se o faz é porque consciente ou inconscientemente tentam neutralizar uma dor emocional. Na era da intoxicação digital, a juventude mundial é bombardeada diariamente com informações que se alternam numa velocidade altíssima, com o padrão tirânico de beleza, com a história artificial de alguns influenciadores, com padrões de felicidade doentios. O resultado é uma expansão da ansiedade, falta de sentido existencial, asfixia da motivação e, às vezes, humor depressivo. Se os jovens da pré-escola à pós-graduação fossem treinados a usar as poderosas ferramentas de gestão da emoção, como duvidar de tudo que os controla, impugnar pensamentos perturbadores, decidir ser líder de si mesmo e determinar forte e conscientemente não ser escravo da opinião dos outros, eles se protegeriam mentalmente, não se autopuniriam, nem se apequenariam de maneira atroz, mas se tornariam protagonistas da sua história e pilotos brilhantes da sua aeronave psíquica. Os gestores da emoção são capazes até de dar risada dos seus erros suportáveis, viver uma vida mais leve, bem-humorada, nunca exigindo de si o que não podem dar, nem comparando seu corpo, seu raciocínio e seu sucesso com os dos outros.
Namoram a vida, pois descobrem que são únicos e irrepetíveis. Para sempre se lembrar, o homem mais famoso da história disse sobre os lírios dos campos: vejam como eles são tão belos. A expressão tão belos indica não admiração, mas um olhar atento e embevecido, portanto, contemplação. Nesse mesmo tempo, ele fez uma crítica séria e delicada ao grande rei Salomão. Nem Salomão se vestiu como um dos lírios. Esse rei, como muitos influenciadores digitais, se perdeu no poder, sucesso e fama. Viveu uma busca desenfreada pelo prazer e pela visibilidade. Por fim, se deprimiu severamente, dizendo que tudo era vaidade, que não havia nada de novo debaixo do céu. Para o mestre dos mestres, nem sequer um lírio do campo era vaidade. Era comum, ordinário, mais um espetáculo aos seus olhos. Os segredos da felicidade inteligente e sustentável estão nas coisas simples e anônimas. Contemple-as.